Olá pessoal, já começou? Então, estamos aqui na Prolonge, no consultório do Dr. Leonardo Mesquita, geriatra, aclamado pelos seus pacientes, que eu nunca vi um médico ter tanto fã como ele. E nós estamos hoje inaugurando, a nossa live inaugural do projeto Bendito Cuidado. E a ideia é ter esse contato mais próximo com profissionais da área de saúde, com médicos, com fisioterapeutas, enfim, pessoas que trabalham com pacientes e que possam, com outras pessoas, aliás, e que possam nos dar dicas, nos dar algumas orientações quando o assunto é saúde, bem-estar de pessoas que estão precisando de um cuidado a mais. Então, vamos começar a nossa live. Já estou vendo que tem algumas pessoas aqui nos acionando e gostaria de apresentar então o Dr. Leonardo Mesquita, que está aqui conosco, e nós hoje vamos falar um pouco sobre o processo de deshospitalização. Então, Dr. Leonardo, como é que o senhor poderia nos dizer, poderia nos falar um pouco sobre a importância dessa volta para casa do paciente, principalmente quando ele é idoso? Bem, boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esses assuntos relacionados à gerontologia, né? Não só que diz respeito à geriatria, né? Porque a gerontologia abraça toda essa parte não médica também, e a deshospitalização é um tema hoje muito atual, né? E que está ganhando cada vez mais espaço, né? Num ambiente multidisciplinar, que envolve a parte do hospital em si, né? As famílias, né? E os operadores de saúde, assim como os profissionais, né? Uhum. E como é que a gente poderia, assim, qual é a importância, não é, desse processo de acolhimento do paciente quando ele chega em casa? Qual o principal cuidado que a gente deve ter quando o assunto é volta para casa? Bem, se a gente for falar só para a família, né, a família, como é uma coisa ainda nova, as famílias ainda não estão bem preparadas para isso, né? E isso mas como é uma tendência, a gente nota que aos poucos essa cultura da deshospitalização ela vai acontecendo e vai ganhando espaço nas famílias de plano de saúde, né? Que tem hoje os seus pacientes hospitalizados com doenças crônico-degenerativas e doenças que demandam um tempo de internação prolongado, né? O hospital, aos poucos, ele está deixando de ser a última referência do paciente, né? Então é como se o paciente agora, depois de muito tempo, ele tivesse que voltar para a casa dele para receber o melhor suporte, né? E isso a gente vê que o serviço de home care, né, ele começa hoje a ter uma importância fundamental, não só do ponto de vista de bem-estar para o paciente, mas também de diminuição de custo, né, e de humanização desse paciente. A família ela tem que participar desse processo, né, não tem que ver isso como uma coisa negativa, pelo contrário, né, quando ela participa e ela entende o processo de deshospitalização, ela passa a ser muito mais fácil, né, e passa a ser mais gratificante até e mais humano, né? Essa questão do paciente não ficar muito tempo no hospital, com risco de pegar outras enfermidades, né? E também de não desfrutar, digamos assim, né, a sua recuperação num ambiente mais saudável, né? A família hoje, ela tem a figura do cuidador, né? Então, acho que a família tem muito medo, né, não só pelos custos que possam advir de uma internação hospitalar, né, mas também da questão de quem vai cuidar, como vai cuidar, se o meu familiar vai ser bem tratado, né? Então, mas isso, hoje, os profissionais de saúde, né, as próprias operadoras também de saúde,
que entendem, que tratam as famílias com respeito e com ética, né, elas conseguem fazer com que isso seja uma transposição adequada, né? Então, hoje já existem protocolos, né, dependendo da enfermidade do doente, do grau de doença, né, onde ele possa ir para casa de uma forma segura. Né? E me diga uma coisa, assim, o senhor falou numa coisa bem interessante, que é a questão do medo. Né? Acontece muitas vezes assim, o ente, né, vamos hipotetizar aqui o pai. O meu pai, ele entrou no hospital porque levou uma queda e aí saiu com o diagnóstico de uma doença degenerativa, e eu sei que quando ele sair, a dinâmica familiar que eu tenho hoje não vai ser mais a mesma, porque eu tenho a minha mãe também, que provavelmente também é uma pessoa idosa, e aí como fazer, não é, para gerenciar isso, assim, quais os cuidados básicos na hora de pensar na saúde para a recuperação dessa pessoa e não acontecer aquele desespero. Às vezes as famílias se atrapalham e aí, eu não falo nem tanto na contratação de agências ou de profissionais da área de saúde, mas nos cuidados em si. Por exemplo, não há uma preocupação com a ergonomia, ainda existe muitas dificuldades na disposição de imóveis. Que dicas o senhor daria nesse convívio, né, e nessa readaptação domiciliar para esse paciente que vai precisar, talvez de não longo tempo, mas pelo menos de um período de tempo significativo em casa? Que dicas o senhor poderia dar para essas famílias? Bem, o processo de deshospitalização, né, ele cada vez mais está sendo protocolado, né? Então, as famílias, elas não podem simplesmente o paciente cair de paraquedas na casa delas, né, dizer que vai sair do hospital, né, porque realmente, como você falou, a questão ergométrica, né, a questão de outros cuidadores, até de informação mesmo, né, de como dar um decúbito, de como fazer um banho, né? E isso tudo, as famílias ficam bastante assustadas, né? Só que isso está mudando porque as famílias hoje elas estão sendo melhor informadas, melhor educadas em relação, estão participando do processo, né? Então, realmente não tem que ter medo, pelo contrário, você tem que procurar se informar, porque isso é uma coisa, né, que está acontecendo e vai acontecer, invariavelmente, pelos custos, né, pela questão da humanização, né, e pelo hoje todo o arsenal que a gente tem para mudar essa situação de hospital fim, né. Hoje a gente tem hospitais de transição, hospitais de apoio, onde são hospitais que não fazem diagnóstico mais, mas são pacientes que saem de um hospital, né, precisam de um tempo onde a família vai se estruturar, vai se educar, vai esperar para recebê-lo no home care mesmo, e ele passa aquele tempo e depois ele vai para casa, né. Isso também está aumentando no Brasil, ainda tem muito pouco no Nordeste, mas isso aí já é uma realidade também, né. E isso, do ponto de vista de dicas, o que a gente pode fazer? Pedir para a família se informar, pedir para a família se educar, ter acesso a profissionais que sejam bem treinados, né, para fazer essa questão da orientação, e saber que não é uma coisa difícil, não é uma coisa de outro mundo, que com o tempo, se ela for bem feita, passa a ser uma coisa prazerosa, né, para a família, de cuidar do seu paciente, do seu ente querido mais próximo. Né? E a gente estava falando aqui sobre a deshospitalização. Mas antes dela vem a hospitalização, né? Que aí é quando o paciente ele vai para o hospital e ele vai precisar ficar um período de tempo maior lá. E aí eu percebo que há uma recorrência de famílias que levam os pacientes idosos, principalmente, por motivos que poderiam ser, de repente, tratados no domicílio, antes de chegar no hospital. Por outro lado, percebo também que há uma insegurança muito grande. Peraí, agora essa febre diz o quê? Né? Então, como saber a hora de levar para o hospital? Porque uma coisa também que eu tenho percebido é assim, o paciente está numa fragilidade, às vezes uma situação transitória de uma febre, de uma baixa imunidade, e ele vai para o ambiente do hospital e de repente ele até piora da situação porque está em contato com outras doenças, enfim, com outras situações, e a saúde dele está mais frágil. Então, que critérios a gente poderia ter na hora de pensar assim, não, aqui realmente precisa ir para o hospital?
As famílias, o ideal é que o paciente ele tenha um gerente, né? Ele tem um médico assistente, né? No caso do idoso, o ideal seria um geriatra, né? Mas pode ser um clínico, pode ser um cardiologista que acompanha o paciente já há muito tempo, né? Outra especialidade. E aí a família tem uma referência, né? Ter uma retaguarda para que possa entrar em contato com esse médico, né? Esse profissional. Ou então, hoje estão aparecendo instituições, né? Agências, né? Que fazem isso de forma também já terceirizada e tal. E o importante é o paciente a família ter uma assistência para saber quando levar, né? Tirar alguma dúvida e tal. Se vai levar esse paciente ou não, ou vai tentar até fazer uma medicação em casa, né, por telefone e tal, mas contanto que o médico conheça o paciente. A gente diz na geriatria que cada internação de um idoso frágil, a gente desce um degrau, certo? Então, na hora que eu interno, que eu fico acamado, que eu vou com tratamento antibiótico, às vezes eu tenho que mudar o antibiótico porque o paciente já criou uma certa resistência, às vezes o idoso ele tem múltiplas doenças em quadros sindrômicos, né? É diferente de um adulto que adoece de uma coisa só de cada vez, né? O idoso, às vezes ele descompensa a parte neurológica, fica já confuso, entra em delírio, né? Às vezes faz infecção urinária associada com infecção respiratória. Então, isso que você falou, a imunidade cai, né? E aparece um coquetel de doenças, né? Então, a gente não quer que o idoso se hospitalize, né? A gente quer, mas ao mesmo tempo a família está insegura, né? Então, hoje a gente prefere que o paciente ele vá mais vezes ao consultório, ou então faça mais visitas domiciliares, se ele tiver um apoio familiar, um apoio domiciliar do médico assistente dele, né? Para justamente evitar que essas intercorrências virem rotina, certo? Porque tem paciente meu que quase todo mês está na beira do hospital, né? na porta do pronto-socorro, né? E enquanto que tem pacientes que a gente faz visitas domiciliares, faz consultas regulares, e isso também, isso evita muito essa questão da hospitalização. Então a gente está indo de trás para frente, deshospitalização, hospitalização, e agora eu queria falar um pouquinho sobre prevenção, né? Que infelizmente a gente ainda não tem essa cultura de prevenção, a gente está indo muito para remediação. Não é à toa que a cada esquina é uma farmácia. Mas se o senhor pudesse nos dizer aqui uma idade ideal para você começar a procurar um médico assistente, um médico geriatra, na verdade. Né? Então, que idade seria essa, ou em que situação, independente da idade, né? Que sinais aquela pessoa ou eu mesmo posso estar apresentando que me sinalize, não, realmente agora é hora de ir a um geriatra. Porque o que a gente vê assim, são muitas especialidades, e isso é muito importante, porque você trata de forma mais delicada e de forma mais focada as partes, vamos dizer, do corpo. Mas o geriatra eu penso que é algo assim mais amplo. E aí, nesse sentido, que idade ou que situação me sinaliza buscar um geriatra e assim, como esse geriatra pode me ajudar a ter um envelhecimento saudável e com qualidade? A figura do médico da família, a figura do clínico geral, né, ela sempre existiu, né, apesar de que em alguns momentos dessa subdivisão maciça da medicina, né, dessa subespecialização exagerada, né, aconteceu que isso foi meio que perdido, né, somente no Brasil, né, em alguns países europeus, né, na própria América, eles estão querendo voltar isso aí, até para dar uma assistência maior às famílias e uma diminuição de custo. Né? O geriatra ele entra como clínico geral do paciente da segunda para a terceira idade. Né? Então, a gente diz que a hora de procurar o geriatra no homem é depois dos 60 anos, né? E na mulher depois da menopausa. Né? As mulheres elas procuram mais cedo, né? Porque elas são mais preocupadas com a saúde. E os homens são levados pelas mulheres. Certeza. Mas isso é uma coisa que está mudando. A gente vê hoje homens também se preocupando mais, né? Até mais jovens, né? E as mulheres elas têm um comportamento, um perfil patológico e metabólico muito parecido com o do homem, né? Porque entraram no mercado de trabalho, porque trabalham muito, se estressam muito, se alimentam mal, né? Então acabam tendo uma saúde tão ruim quanto a dos homens, né? Que antigamente as mulheres
mulheres, por isso que elas viviam mais, né? Hoje elas estão quase, os homens estão quase empatando, né? Então, eu acho que a menopausa, né? E a questão da fragilidade muscular, né? Essa questão da aposentadoria, eu acho que isso aí leva as pessoas a procurarem um geriatra para fazerem suas revisões, né? E daí dar um segmento para um envelhecimento mais saudável. Só uma coisa, a gente até poderia pensar que o pediatra, né, como ele cuida dos primeiros meses até os 18 anos, ele passaria mais tempo com o paciente dele do que o geriatra. Mas hoje a gente vê que não é verdade. Né? Como a gente começa a ver essas pessoas depois dos 55, 60 anos, né? E hoje elas estão vivendo 90, 95, 100 anos, então os nossos pacientes estão passando o dobro do tempo que os pacientes da pediatria passam com o pediatra. Né? Isso para a gente assim, é uma coisa de extrema importância, né? E de relevância, né? Porque um terço ou mais da vida fica com a gente. E aí isso aí enfoca, né? Quer dizer, sinaliza a importância dessa empatia com o seu médico. Porque outra coisa que a gente tem percebido também é que você tem, como o senhor falou agora, está na fase da aposentadoria, ou a síndrome do ninho vazio, enfim, situações no decorrer da vida, numa idade crucial, né, chegando próximo aos 60 anos, e aí eu começo a apresentar alguns sintomas que pode ser confundido com uma depressão leve, com uma depressão severa, com desequilíbrio hormonal advindo da própria idade. E aí as pessoas às vezes buscam outros especialistas. Então a importância de você buscar assim, o geriatra para lhe acolher e a partir daí lhe dar as orientações para o que procurar. E tem uma outra coisa que eu acho fundamental, porque de repente um casal ou a pessoa, ela tinha aquela rotina de cuidar de filho, de trabalho, e os filhos vão crescendo, vão sair de casa, e você vai diminuindo o ritmo de trabalho, se aposentando, e agora eu vou fazer uma atividade física. Só que eu vou fazer uma atividade física sem orientação, porque eu vou entrar num grupo de corrida, que por sinal é excelente, mas eu não tenho o devido cuidado, né, dos exames que eu preciso fazer, da orientação que eu preciso ter para praticar, para que essa prática seja algo que venha acrescentar e não me causar algum dano. E eu penso que, nesse sentido, o geriatra pode abraçar essa causa da orientação. E ainda falando um pouco mais disso, né, da função do geriatra, o que é que o senhor poderia nos dizer ainda sobre essa prevenção e, assim, que sinais eu poderia apresentar, né, eu tenho 60 anos, que sinais eu poderia apresentar que pudesse dizer que eu estou com leve esquecimento ou iniciando uma demência? Que é uma outra coisa também que eu vejo bastante recorrente. Essa coisa de, porque está esquecendo, não, está com Alzheimer. Parece que Alzheimer esqueceu alguma coisa, pronto, já é Alzheimer. E a gente sabe que Alzheimer é uma das demências, não é isso? E como você identificar e não supervalorizar uma situação que pode ter sido um episódio? Esse é um tema que a gente vê no consultório o tempo todo, né? Eu acho que hoje foi um dia que praticamente metade dos meus pacientes vieram por queixas cognitivas, né? Aqui no consultório. E assim, é prazeroso a gente conseguir esclarecer isso para as famílias, né? Que vêm na consulta e explicar, né? Que existem uma lentificação, uma diminuição do processamento, a velocidade de pensamento, naturalmente com o envelhecimento, certo? No poder de concentração, certo? Mas isso não atrapalha o dia a dia, né? Isso não atrapalha a execução das tarefas, né? Não atrapalha ela ou ele ir no supermercado, resolver sua vida financeira, né? Tratar com seus parentes, né? seu vestuário, né? Então, o esquecimento que para a gente ele tem relevância é aquele esquecimento que causa impacto nas atividades do dia a dia. Né? Então, o idoso, além dele estar esquecido, né? Além dele ter um déficit que muitas vezes ele não percebe, né? Que é perceptível por outras pessoas, porque a doença de Alzheimer realmente, logo no começo, ela faz com que a pessoa não se toque que está ficando doente. Né? Então,
esse impacto nas atividades é que chama a atenção, né? Tem uma relevância para a gente, até mesmo às vezes, fechar o diagnóstico, né? Sem precisar de muito exame sofisticado e tal, e já começar a medicação que a gente tem apropriada hoje para isso, né? Para a gente ganhar um pouco na parte sintomática da doença, né? E no convívio dele com as outras pessoas. Uhum. A gente está vendo aqui, já tem algumas perguntas, algumas pessoas pedindo para que eu, na verdade, me apresente um pouco. Então, eu sou Silvana, sou psicóloga, proprietária da agência Lar de Cuidadores, e essa live faz parte do projeto Bendito Cuidado, que a ideia é que a cada 15 dias a gente possa convidar um profissional da área de saúde e afim, seja médico, seja da área de saúde como um todo, para poder conversar e tirar dúvidas, deixar o tema que é às vezes tão nebuloso, né, para quem precisa de um cuidado mais especial, para que esse tema possa ser lidado de forma mais prática. E o Dr. Leonardo Mesquita, que é o geriatra convidado da nossa live de hoje. E uma das perguntas que surgiu aqui foi justamente essa, em relação à demência. Se fala muito do Alzheimer, mas quais as outras situações que são tão recorrentes quanto o Alzheimer e que às vezes não tem a preocupação que deveria ter? Existe essas situações, existem quadros de doenças, de situações que possam se complicar caso não haja uma intervenção? Existem. E quais são as mais recorrentes? Porque é o seguinte, a demência, né, a definição de demência hoje é justamente essa piora cognitiva, com um impacto nas atividades do dia a dia, né, independente da causa. A doença de Alzheimer, ela é a principal causa de demência no nosso meio, né, a mais comum, né, afeta pessoas mais velhas, mas também pode afetar pessoas mais jovens, principalmente quando ela tem uma origem hereditária, né. Mas a gente também tem outras causas de demência que são muito comuns, né, como a demência vascular, né, que é secundária a pequenos infartos ou grandes AVCs, né, que é acidentes vasculares que a pessoa tem, né, a demência, outras demências degenerativas, né, demência frontotemporal, demência por corpúsculos de Levy, né, que são demências associadas, um tipo de demência associada à doença de Parkinson também. Enfim, assim, não dá para eu listar todas aqui, mas são comuns, relativamente comuns. E tem os diagnósticos diferenciais, os quadros demenciais, né? Por exemplo, tem pessoas que têm quadros depressivos, né, alterações do humor, que imitam muito o quadro de demência e às vezes até para o próprio especialista é difícil fazer essa distinção. Né? Então, precisa realmente procurar o médico, né, fazer alguns exames, fazer um acompanhamento. Às vezes a gente muda o diagnóstico, né? Então, porque você acompanha o paciente, até começa a medicar e depois ele responde a um teste terapêutico com um determinado remédio e muda a sua orientação, a sua visão diagnóstica, né? Porque às vezes não é tão fácil. Né? E agora o importante é você trazer esse paciente para uma melhora da qualidade de vida dele, certo? Então é um paciente que está mais apático, está indiferente, né? Parou está perdendo sua funcionalidade, né? Por quadros cognitivos, e aí você consegue melhorar isso. E existem as demências secundárias, né? De causas reversíveis, né? Ou não. Então, tipo, o hipotireoidismo, né, que é uma coisa que é muito comum, né, o sujeito tem alteração da tireoide, está com um TSH muito elevado e tal, e não sabe, não faz exame, não vai no médico, né, e começa a ficar esquecido, começa a ficar lá mais lento, né, e tal. E aí quando você faz o seu rastreamento, né, dessas outras causas, que vou dar só um exemplo aqui, um rastreamento de uma das causas, você vai e descobre que o paciente está em franco hipotireoidismo, você repondo o hormônio da tireoide, você consegue reverter aquele déficit, né? Assim como outras causas infecciosas, às vezes neoplasias, enfim, outras doenças que você pode reverter. Daí a necessidade, né, para o especialista, né, ou para o geriatra, né? E aí tem uma outra pergunta aqui, de Camila Leles, e ela está perguntando, pedindo para que ele possa falar um pouco em relação à automedicação, que eu vejo que também é um problema.
né? Aquela pessoa que se automedica e que seleciona um tipo de medicamento para ser bom para tudo, ou para quase tudo. Seja um medicamento natural, que também é um perigo, né? Às vezes a gente pensa que o chá ele é alguma coisa benéfica, não, só o chazinho, e às vezes pode trazer um tipo de complicação. Você poderia falar um pouco sobre essa automedicação, desde os medicamentos que resolvem tudo, até aquele chazinho antes de dormir, que às vezes a pessoa ela está dormindo porque teve uma queda de pressão, né? E de repente ela acha que é porque o chá está fazendo bem. O que você poderia falar então sobre a automedicação, os perigos? O ser humano, ele gosta muito de resolver a vida dele toda com a pílula, né? Se ele pudesse, né, então seria magnífico, né? E nem tudo é inócuo, né? Principalmente esses remédios caseiros, né, que a gente... meu vizinho disse para eu tomar comprimido de babosa, o outro disse para eu tomar chá de, não sei, capim, não sei das quantas. Enfim, tem que ver, né, que tudo precisa ser dosado, titulado, né? A medicina alopática, para eu lançar uma medicação, eu tenho que submetê-la a diversos ensaios clínicos, né, que vão provar tanto a eficácia quanto o que ela pode fazer de mal também, né, para a nocividade dessa medicação para o usuário, né? O indivíduo que testa, planta de insulina serve para diabetes, né, e tal. Mas e a dose, né? E quanto? E para quem? Né? E quem tem problema renal pode tomar? Né? Quem tem problema no fígado pode tomar? Né? E será que ela não vai piorar uma pedra no rim que eu possa ter? Né? Será que ela não vai me dar um quadro de alergia? Né? Enfim, tudo isso, esses remédios naturais, a gente prefere saber mais sobre ele, né, do que a pessoa sair tomando a revelia, né? Já a automedicação dos remédios alopáticos, mesmo dos remédios que são vendidos na parte de fora da farmácia, ela também merece cuidado, né? Principalmente no idoso, porque o idoso ele já tem uma polifarmácia, geralmente o idoso já toma 3, 4, 5, 6 remédios, né? E aí você vai ter o que a gente chama de interação medicamentosa, né? Às vezes você acha que eu tomo já um remédio de colesterol, eu tomo mais outro remédio que é um anticoagulante, né? Esses remédios sobrecarregam meu fígado, eu vou lá em cima, aí estou com gripe e tomo um paracetamol, que é outro remédio que também aparentemente é inócuo, né? Um Tilenol, né? Mas ele também tem metabolização hepática, então de repente eu posso fazer uma hepatite aguda, né? Por causa de uma interação desses remédios, só que eu juntei 3 remédios diferentes que aparentemente sozinhos não fariam mal, mas quando juntos, né, eles podem causar um dano maior, às vezes até um dano sério, né, provocando uma internação, né, o paciente ser levado até o coma e morte, né? Então, eu acho que é uma situação bem séria essa da automedicação, porque a gente tem uma facilidade muito grande de se medicar, né? Você vai na farmácia e Neosaldina, existe a parte externa da farmácia, que ela é livre, né? Isso. E existe a parte do receituário, né? Que eu acho que isso até mudou muito, né? Porque antigamente os antibióticos também eram livres, né? Alguns remédios até psicotrópicos também, né? Hoje não, hoje a gente vê que tem uma necessidade maior da prescrição médica. Do controle da prescrição, mas mesmo esses liberados, assim como os chás, eles precisam de orientação. Justamente por conta dessa interação. E falando um pouco mais assim dessa estrutura familiar que está no entorno da pessoa idosa, né? Porque quando você tem um idoso que ele adoece, ele tem um par, né? Provavelmente ele tem um cônjuge, seja a esposa ou o marido, ou ele tem um filho, que também já está na idade, mais um idoso de 80, 85 anos, tem um filho de 60, 65 anos. Então, o que dizer, o que falar, não é assim, que orientações dá para que essa pessoa está cuidando, não a doença? Porque é um quadro também que a gente percebe, pelo menos na realidade lá, das pessoas que nos procuram, né, seja para o apoio administrativo domiciliar, seja para a terceirização de algum cuidador, mas você vê ali a atenção do familiar, que muitas vezes também é o idoso que precisa de cuidados. Então, que sugestões, o que é que o senhor poderia falar sobre esse adoecimento também do entorno da pessoa idosa?
Aqui muitas vezes já está lá no quadro, às vezes, de demência mais avançado, então está ótimo, deu a medicação, mas a família está ali, tensa e buscando A às família vezes a solução sofre. que não tem. Né? A família sofre, às vezes, até mais que o próprio paciente. Né? Então, o que a gente vê muito são famílias que... Antigamente as famílias eram maiores. Né? Então, mas mesmo famílias maiores, a gente via que um ente da família ele geralmente ficava responsável e ele era sobrecarregado. Né? Não acontecia um revezamento, que eu acho que é a palavra principal aí, né? Para evitar esse estresse do cuidador. Né? Então, famílias onde não há o revezamento, ou pelo menos não há uma mobilização da família para poder arcar financeiramente com o revezamento com cuidadores, né? Contratar agências, né? com a agência lá, com entidades que consigam dar um suporte para esse familiar, ele vai adoecer. Isso aí é muito pesado. Né? Cuidar de pacientes acamados, com síndrome de imobilidade, com quase demenciais, né? Que muitas vezes não reconhecem mais o seu próprio familiar. Né? Isso é muito desgastante. Né? Você vê ali uma pessoa que era seu pai, né? É seu pai ainda, mas não lhe reconhece mais como filho, não sabe mais nem quem é você. Então, para deixar essa pessoa sozinha é uma maldade. Né? Então tem que realmente ter uma participação da família como um todo, né? Haver essa questão do revezamento, ou então essa questão da ajuda entre eles, né? E quando não der, procurar condições outras, né? Às vezes até a institucionalização né, do paciente. Hoje a gente tem locais que guardam o respeito, que guardam a dignidade do paciente, né? Ou então contratar, né? Terceirizar pessoas para que esse convívio seja da melhor forma possível. Existe um mito muito grande dessa institucionalização da pessoa idosa, que muitas vezes ela traz muito mais benefícios. É uma questão até, eu acho que emocional, de preconceito, né? Muito mais do que de que aquela instituição não vá fazer um bom serviço. A gente tem hoje em dia na cidade muitas instituições que são bastante interessantes em relação a isso. E assim, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa live, né? Tem algumas perguntas, mas o que é que o senhor poderia deixar assim de mensagem, de orientação geral para aquela pessoa que tem um idoso em casa e que que ainda não identifica, aliás, que ainda não foi diagnosticado uma situação, né, real, mas que está sinalizando. Então, assim, que orientações, qual o primeiro passo? Quando a gente tem o filho, né, que vai levar para o pediatra, aí você tem o exame do pezinho, aí você tem as vacinas, você tem... Que vacina porque tem tanto assunto dessa live que daria uma noite inteira. As vacinas. Meu pai já disse que não toma vacina para gripe, mas de jeito nenhum. Porque ele toma vacina para gripe, gripa de novo. Então, assim, se o senhor pudesse... não sei se seria um roteiro, mas dar um panorama para aquela pessoa que está percebendo que os seus pais estão precisando de um cuidado mais diferenciado e que muitas vezes eles não aceitam. Eu digo porque o Deus estiver me assistindo, mãe, né? A senhora sabe que outro dia eles iam ficar sozinhos em casa e eu disse, mãe, vou trazer o cuidador para cá, agora pronto, vou precisar de babá. E na verdade não era isso, é para que aí meu pai não ficassem sozinhos em casa porque os dois têm 80 anos. Mas enfim, que não sei se roteiro, mas que orientações gerais o senhor poderia dar para esse familiar que quer, por exemplo, tratar melhor ou prevenir, né, a situação de, não o pai ou a mãe, mas um tio, de um familiar idoso que vai precisar de cuidados? É um roteiro imenso, né, na verdade. Mas a gente tem na geriatria os gigantes da geriatria, né, que são as grandes síndromes, né? E talvez se a gente fosse traçar um roteiro, né, para evitar os danos aí a esse familiar, a gente passasse por eles aí, né? Mas assim, eu acho que o idoso, ele sendo bem acompanhado, né, ele ainda autônomo, ele ainda independente, ele mesmo procurando assistência, e depois numa fase
já em que ele precise de uma ajuda, né, da família, sendo levado, né, sendo bem assessorado, eu acho que ele vai ter um envelhecimento, se não bem sucedido, mas pelo menos um envelhecimento sem muita doença, né, que eu acho que hoje é o que a gente está tentando deixar acontecer. Porque o que a gente vê é que 85% a 90% dos pacientes que têm mais de 80 anos, hoje tem pelo menos 2 doenças. Né? Então, eles não são mais... estão perdendo a independência, estão perdendo a questão da autonomia financeira deles, né? Porque trabalharam muito tempo, né? Não fizeram uma bagagem, uma reserva financeira, e agora tem até lidar com essas questões também. As famílias estão ficando menores, né? Os custos muito altos, a tecnologia da medicina, aquela questão da hospitalização lá, né? A tecnologia da medicina, ela só encarece a medicina, ela não ajuda ela ajuda a dar diagnósticos, né? Ajuda no tratamento, mas em compensação ela aumenta muito o custo de tudo. Né? Então, na hora que esse idoso, ou até antes de ficar idoso, ele procura uma prevenção, procura um acolhimento, um gerenciamento, né, de um profissional, não precisa ser um geriatra, né, pode ser um clínico, né, ou qualquer outro especialista, né, que tenha noção disso, ele vai ter um envelhecimento bem sucedido, pautado na atividade física, né, pautado numa nutrição adequada, né, nos hábitos moderados, né, num convívio bom familiar, né, numa rede de assistência multidisciplinar, né, onde ele possa ter um acesso a uma psicóloga, né, a uma fisioterapia quando ele precisar, né, a convívios de grupos. Né. Eu acho que tudo isso é a saúde individual e essa saúde coletiva, né, social. Né. E caso apareçam algumas doenças que vão aparecer, né, aí o médico vem. Né? Existem na geriatria hoje, ninguém chega aos 100 anos incólume, né, sem ter passado por nada. Né? Então, e cada pessoa, né, acima de 80 anos é muito diferente da outra. Né? Então, um tem um problema mais voltado para o lado psiquiátrico, outro tem mais voltado para o lado osteomuscular, motor, né? O outro é mais da área cardiovascular. Mas tudo isso são doenças que caminham, né, longo tempo, envelhecem junto com a pessoa. Né? E hoje essas pessoas estão deixando de morrer, já deixaram, né, de morrer de doenças infecciosas, né, de traumas, né, de atropelamentos, se resistirem a isso, né, a violência interpessoal, elas vão morrer de doenças degenerativas que vão levar décadas para causar o óbito. Né? Então vão morrer de velhos. Né? Então, ninguém quer morrer de velho, caquético, né, imóvel, né, doente, né, frágil, né, com dor, né, sozinho e deprimido. A gente quer morrer ainda ativo, com a cabeça boa, né, e tal. E quando chegar a hora, né, aí a gente vai. É verdade. Eu tenho uma amiga que diz, olha, não quer envelhecer, então morra novo. Nesse caso, eu prefiro ficar bem velhinha. Agora eu quero ficar uma velhinha assim... Durinha, de bem com a vida. Mas é isso, gente. Então, estamos finalizando aqui a nossa live inaugural, né, do programa Bendito Cuidado. A quantidade de assuntos que a gente pode tratar aqui, né, que vai desde da prevenção, a atuação mesmo, a questões financeiras, né, um planejamento para a aposentadoria, um planejamento para o envelhecimento, enfim, a alimentação, a atividade física. Estou aqui com a cabeça borbulhando de tantas ideias e com certeza o Dr. Leonardo viu que é aqui na Prolonge, no Tirol Business Center, no mesmo prédio, estamos com a agência lá, e com certeza estará aqui de novo no nosso canal, que a partir de, acredito que amanhã, nós já estaremos com essa live de hoje disponível no YouTube. Então, maiores informações vocês poderão rever a nossa live lá no nosso canal do YouTube. Agradeço a participação do Dr. Leonardo, né, aqui conosco. E temos, acho que mais umas 2 perguntas que... Elô Pinheiro perguntou, Dr. Leonardo, quais são as principais doenças evitadas na velhice e quando o paciente busca prevenção? Eu tenho uma assessora para assuntos técnicos, viu? Oi, Elô.
Na verdade são muitas, dizer só duas fica até difícil, né? Mas hoje essas doenças crônico-degenerativas que eu falei, né, são as doenças que a gente tenta evitar que elas apareçam, ou pelo menos que elas apareçam muito precoce, né? Então hoje ter esses bons hábitos, né, ser uma pessoa moderada, né, faz com que essas doenças elas apareçam numa parte mais tardia da vida. E as doenças osteomusculares, né? Principalmente a osteoporose, né? As fraturas, né? A fragilidade como um todo, né? As dores da coluna, né? Essa questão da sarcopenia, da perda muscular. Eu bato sempre muito na tecla da atividade física, né? Com meus pacientes. Meu paciente sai do consultório, se eu puder deixar uma mensagem para ele, é para ele nunca ficar sedentário, né? Nunca se tornar sedentário. Então, isso, e essa prevenção, a atividade física, ela é o primeiro passo para tudo, né? Tanto para a parte cardiovascular como para a parte... Olha, é importante ressaltar que o senhor falou na nossa palestra lá da Vida Mais RN, que não adianta ser uma atividade física assim, 10 minutinhos, né? Não. Tem que ser uma atividade física que o gente, seu corpo possa sentir que você está... vencer a barreira do sedentarismo, pelo menos 200 minutos aí por semana. Né? Que dá o quê? Uma hora? Umas 50 minutos no mínimo, né? 4 dias de 50 minutos. Né? Gente, então não adianta dar aquela caminhadinha de 15 minutos, arrodear o quarteirão e voltar para casa, viu? Tem que esticar um pouquinho mais. Temos mais uma pergunta para finalizar. Emanuele Pimenta perguntou: Dr. Leonardo, como médico, qual a sua percepção ao abordar as famílias durante uma possível deshospitalização com fins de cuidados paliativos, cuidados de final de vida? Bem, esse é uma pergunta brilhante, mas é muito difícil isso, porque as nossas famílias elas ainda não estão acostumadas com a terminalidade, né? Então, quando o paciente está bem assistido, né, tem um médico assistente, ele se sente seguro com a equipe que está acompanhando ele, a equipe multidisciplinar, ele tem um apoio da operadora do plano de saúde, ele não está se sentindo simplesmente jogado, abandonado pelo plano de saúde, né? E quando o hospital também demonstra que aquele não é mais um momento dele ficar ali no hospital, né? Então, chegou a hora dele ir para a casa dele, quando ele tem condições, né, de fazer esse transporte, né? E em casa ele vai fazer a partida dele de forma natural. As famílias ainda têm muita resistência a isso, porque tem medo da aflição, da agonia da hora final, mas hoje, como eu falei, a gente tem protocolos para isso, né? Então, se ele for bem assistido, hoje ele não vai sentir dor, né, que é o principal... o principal sofrimento que a gente deve evitar, né? Ele não vai se sentir abandonado, ele não vai se sentir agoniado, afogado, né? Então, esse paciente ele vai ter a dignidade dele preservada, né? Se ele for bem assistido. Isso parte do médico assistente. Eu acho que é fundamental, o médico ele tem que coordenar isso aí, né? Junto a instituição, o hospital, junto à família e junto à operadora do plano. Esse médico ele tem que ser obrigatoriamente um paliativista? Não. A gente nem tem, né? Graças a Deus que está aumentando muito, né? Os paliativistas, né? Os geriatras e outras especialidades estão abraçando essa subespecialidade, que é uma dádiva divina mesmo, porque você trabalhar com isso não é para todo mundo, né? Mas assim, o profissional bem informado e com boas intenções, né, ele precisa ter um treinamento, né, ele tem condição de lidar com a família. E muitas vezes quem faz isso é o médico assistente do paciente que já vem acompanhando ele há muito tempo, né? Às vezes não precisa ter também esse super treinamento, né? Mas você falar com humanidade, com dignidade, às vezes já dá um conforto à família e ao paciente. Lembrei de alguns pacientes que nós acompanhamos e que optaram por essa assistência paliativa, e foi muito interessante assim, a partida deles, né? A família toda ali acompanhando, realmente é um sofrimento bem
É totalmente Mas... diferente de um paciente ele falecer sozinho no UTI, Isso, né? Ele cheio de tubos, drenos, né? Provocando o que a gente chama de distanase, né? Que é aquela prorrogação, né? Inútil, né? Porque a gente sabe que o paciente ele iria falecer daquela doença, já é uma doença irreversível, né? Mas aí ficar atrelado àquilo ali de fazer tudo pelo doente, né? Na verdade, o que a gente tinha para fazer já foi feito, né? Agora a gente tem que dar conforto, dignidade, né, para que ele fique perto das pessoas que ele ama, né, para ele se sinta protegido, né, e já que é um momento tão difícil, né, que seja menos doloroso. Já existe um termo até que é qualidade de morte, né? Exatamente. E é fato, gente, né? Assim, é algo que não tem como não pensar sobre. Não são todas as pessoas que conseguem deshospitalizar para falecer em casa, né? E o hospital também ele pode dar esse ambiente, né, de reunir a família lá perto e tal, e às vezes não dá, né? Mas se puder, né, a deshospitalização, se ela for de forma bem feita, né, ela é o caminho ideal. Que bom então, né? Encerramos aqui. Acho que a gente ficaria aqui até mais tempo, porque como falei, são temas bastante relevantes e assim, são temas que eles suscitam outros temas e a gente vai fazendo como uma teia. Mas o objetivo do nosso projeto é esse, do Bendito Cuidado, como eu falei antes. Sigam o Instagram da @agência lá. Então, a cada 15 dias nós vamos ter um profissional da área de saúde debatendo, conversando sobre diferentes temas. O Dr. Leonardo estará aqui de novo, né? Assim, eu vou fazer até um sorteio. Diga o número de 1 a 10, Dr. Leonardo. Pode dizer o número de 1 a 10, qualquer um. 9. Ele foi sorteado para estar aqui na próxima live, que vamos definir o tema. Então é isso. Nós agradecemos mais uma vez aqui a Dr. Leonardo Mesquita, geriatra. Eu sou Silvana Vieira, psicóloga, proprietária da Agência Lá para Cuidadores, que tem também um trabalho diferenciado de apoio administrativo domiciliar. Então, para maiores informações, vocês podem entrar no site agencialá.com.br e nos acessar nas nossas redes sociais. Ok? Muito obrigada e até a próxima, então. Boa noite, obrigado.